Fala galera, hoje é dia de O Bottom. É uma história da DC, escrita por Tom King e Joshua Williamson e desenhada por Jason Fabok e Howard Porter no ano de 2017. O Bottom é basicamente um interlúdio, uma preparação de terreno para as histórias onde o universo de Watchmen e o da DC serão unificados. Para entender a HQ, você tem que conhecer outras duas histórias essenciais, o Flashpoint e o especial DC Renascimento. No Flashpoint é mostrado todo o mundo que foi criado com a volta no tempo do Flash e como foi a criação dos Novos 52. E o especial do DC Renascimento deu início a essa nova fase quando o Wally West foi trazido de volta ao universo tradicional e aonde se deu a descoberta de que algo ou alguém vinha manipulando aquele mundo. Sem o conhecimento dessas duas histórias, talvez você perca muitos pontos importantes do Bottom, mas além delas, tem uma outra HQ que é importante e vai te ajudar mais ainda a entender todas as referências, que é Watchmen. Se você ainda não leu alguma dessas histórias, eu já fiz vídeo das três e vou deixar os links aqui na descrição. É muito importante que você assista antes de continuar esse vídeo aqui. Mas se você já conhece essas HQs, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like e dá uma olhada na loja do Nerd All Stars que vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Durante a volta de Wally West e o início do renascimento na DC, o Batman encontrou um item muito curioso dentro da Batcaverna. Um Bottom de Smile com uma pequena mancha de sangue. O Batman e os personagens da DC não têm ideia do que seja aquilo, mas a gente sabe que se trata do Bottom do comediante de Watchmen. Então, a partir dessa descoberta, a história começa com o Homem-Morcego e a sua investigação para entender de onde veio e como surgiu aquilo na Batcaverna. Enquanto isso acontecia, alguns personagens em particular têm atitudes estranhas. No Asilo Arkham, Saturnia, da Legião de Super-Heróis, tem visão do futuro e começa a gritar que o Superman não virá. Seus amigos vão morrer, a Legião vai morrer e ninguém vai impedir. Outro paciente do asilo tem atitudes estranhas também. Johnny Thunder, o Johnny Trovoada, grita que o Relâmpago disse para encontrar seus amigos, que a Sociedade da Justiça está perdida. Na Batcaverna, o Batman faz suas pesquisas, estudou a mancha de sangue no Bottom, mas nunca encontrou a quem ela pertence. O herói joga o Bottom numa bancada próximo à máscara do pirata psíquico que tinha conseguido recentemente, e a proximidade entre a máscara e o Bottom causa uma reação, liberando um raio, inclusive trazendo visões e mostrando Thomas Wayne, o pai de Bruce Wayne, vestido de Batman, como foi mostrado em Flashpoint. Um detalhe aqui é que o pirata psíquico é um dos poucos personagens que se lembram dos acontecimentos em Crise nas Infinitas Terras, toda a alteração do multiverso e toda a ameaça à existência. Ele teve muito destaque nessa saga e inclusive com participação ativa, então sua máscara pode ainda conter algum tipo de radiação da entropia dessa época. Sem outra opção, o Batman decide pedir ajuda do Flash Barry Allen, um cientista forense, ou seja, dois dos maiores detetives iriam trabalhar juntos nesse caso do Bottom. O Batman entra em contato com ele, mas o Flash anda um pouco ocupado atualmente batalhando contra inimigos e pede para que espere exatamente 1 minuto até a sua chegada, exatos 60 segundos. E em menos de 2, um velocista surge ali, mas não era o Flash, era o Flash Reverso. Ele tinha sido morto por Thomas Wayne como Batman em Flashpoint, mas o Flash Reverso é Eobard Thawne, um homem que se tornou um paradoxo vivo. Ele vivia além do tempo, das eras e das realidades. E a energia liberada da reação do Bottom com aquela máscara o atraiu até ali. O Flash Reverso sentiu aquele poder e quer o Bottom para si, mas o Batman não vai permitir. O problema
é que ele tem 60 segundos para resistir ao maior vilão do Flash, um ser super poderoso. O Batman luta, mas é espancado, e além disso é humilhado quando o Flash Reverso encontra a carta deixada por Thomas Wayne, um dos artefatos mais queridos do Homem-Morcego, algo que lhe trazia muito sentimento, e Eobard Thawne simplesmente o destrói. O Batman se irrita e parte para cima do vilão, mas seu inimigo é muito superior e espanca drasticamente o herói, até deixá-lo inconsciente. Então nesse momento, o Flash Reverso consegue o item que o atraiu até ali e segura o Bottom em sua mão. Uma luz leva Eobard Thawne e poucos segundos depois ele ressurge praticamente desintegrado por uma chama azul. E antes de morrer, com uma expressão apavorada, ele diz que viu Deus. Então pouco depois da contagem de 60 segundos, o Flash chega e vê aquela cena catastrófica ali. Enquanto o Batman se recupera, Flash tenta investigar o que houve na caverna. E ao analisar melhor o corpo de Eobard Thawne, ele encontra resquícios da força de aceleração. O Flash recebe seus poderes da força de aceleração, e o Flash Reverso recebe seus poderes da força de aceleração reversa. Então isso o leva a pensar que Eobard correu para o futuro e que o próprio Flash poderia tê-lo matado. O Batman é a única testemunha daquele acontecimento, e para piorar, diz ter tido a visão do seu pai com o uniforme de Batman. E mesmo com o Flash Reverso tendo reaparecido ali antes de morrer, ele voltou sem o Bottom, e isso também acaba sendo mais um mistério. Para investigar isso melhor, o Flash vai viajar pelo fluxo do tempo e das realidades com a força de aceleração, seguindo a radiação emitida pelo Bottom para entender o que aconteceu. E que, assim como Bruce teve visões com seu pai, Flash admite desde que o Wally West voltou que vem tendo visões também, mas as dele são com o elmo de Hermes. O Flash prepara a esteira cósmica para viajar no tempo e o Batman também se prepara para ir para investigar a visão de seu pai. Então, acorrentado na esteira, ele acompanha o Flash pela viagem multiversal e percebe algo muito estranho nesse caminho. Eles se deparam com acontecimentos diferentes do que realmente aconteceram na sua realidade. Essas visões são os acontecimentos antes dos Novos 52 e até mesmo da própria crise nas Infinitas Terras, mas não são universos paralelos, são acontecimentos distintos, mas do seu próprio universo. Isso faz o Flash se lembrar de Wally dizendo que existe uma força mais poderosa que o próprio Darkseid vigiando eles. Uma força que roubou anos de existência do universo dos heróis. Nesse momento, os heróis chegam ao seu destino sendo guiados pela radiação do Bottom, mas a esteira acaba se rompendo. E assim que aterrissam, o Batman reconhece aquele local. É a antiga Batcaverna, onde caiu quando criança pela primeira vez em meio aos morcegos. E naquele lugar, ele encontra uma pessoa. Seu próprio pai, Thomas Wayne do universo de Flashpoint, vestido com o seu uniforme de Batman. Esse destino da esteira era o mundo de Flashpoint. Quando o Flash apareceu ali pela primeira vez e Thomas descobriu que existia um universo onde o seu filho tinha sobrevivido, ele ajudou a restaurá-lo, acreditando que o Flashpoint seria destruído com isso, mas não foi o que aconteceu. O Flashpoint continuou existindo. Aquaman e Mulher Maravilha continuaram guerreando e encontraram no Batman um inimigo em comum. Por isso, mesmo pai e filho se reencontrando, eles não tinham muito tempo e precisavam defender a caverna juntos. O Flash imagina que Eobard Thawne era o responsável pelo Flashpoint ainda existir, mas o herói percebe que esse é o seu próprio universo. Então essa realidade não poderia existir de nenhuma forma, ou seja, algo ou alguém a mantém viva. Para sair daquele lugar, o Flash reconstrói a esteira e antes de serem atacados novamente por forças amazonas e atlantes, eles precisam ir embora. Mas para piorar, quem ou o que segurava a existência dessa realidade
não a segura mais. Assim, o Flashpoint vai ser definitivamente destruído. Bruce Wayne pede para que seu pai o acompanhe, mas ele não pode, ele é parte daquela realidade. Eles relembram da última vez que estiveram juntos naquela caverna, na vez que o pequeno Bruce Wayne caiu ali e o seu pai o salvou. E enquanto saíam, sussurravam para não assustar os morcegos. Desse jeito, Batman percebe que aquele é realmente o seu pai e não uma versão alternativa. Bruce diz que a carta dele foi o melhor presente que já recebeu e que não teria outra chance de responder, mas ele queria que seu pai soubesse que é avô, que Bruce tem um filho, o pequeno Damian Wayne. A esteira foi ativada e aquele universo vai ser destruído, eles precisam sair logo. Então Thomas empurra Bruce para a esteira, dizendo ao Flash que ele lhe prometeu que salvaria seu filho. E antes de partir, Thomas dá um último conselho a ele: não seja o Batman, encontre a felicidade, não faça isso por ele ou por sua mãe, seja o pai do seu filho como ele nunca conseguiu ser pro Bruce, deixe o Batman morrer ali. E assim, a esteira desaparece no momento em que o universo de Flashpoint também é destruído, enquanto Bruce e Thomas lembram daquela conversa na caverna, quando o pequeno Bruce pedia desculpas por ter caído ali. Thomas disse que às vezes eles caem, mas tem que se lembrar que os Waynes nunca ficam no chão, eles sempre se levantam, e assim Thomas Wayne desaparece. Enquanto isso, Batman e Flash continuam pela força de aceleração, escapando do fim do Flashpoint e seguindo o rastro do Bottom pela linha do tempo até que avistam o Flash Reverso. O Flash tenta avisá-lo da sua futura morte, mas Eobard Town diz que não vai morrer. Um paradoxo não pode morrer. Ele sabe a quem pertence o Bottom e vai até seu encontro. O Flash tenta alcançá-lo, mas antes de chegar perto, uma voz começa a chamar por Barry, pedindo para que ele se lembre dele. A mesma voz envia um raio azul que afasta o Flash do Flash Reverso, deixando que Eobard continue, evitando que o Flash e o Batman tenham o seu mesmo destino final. Assim, Eobard chega até a fonte do poder que irradiou o Bottom, mas ao ver o ser em sua frente, Eobard percebe o erro que cometeu. Aquele não é só um ser poderoso, aquele é um deus. Desse jeito, o futuro segue como antes e Eobard é incendiado por uma chama azul que o desintegra na mesma hora. Flash e Batman ainda estão na força de aceleração e continuam ouvindo uma voz estranha pedindo que o Barry se lembre dele, que pelo menos diga seu nome, Jay. Assim, Jay Garrick, o primeiro Flash, aparece, da mesma forma que aconteceu com o Wally West no especial do Renascimento. Jay Garrick, o original, também está ali, perdido na linha temporal, perdido na força de aceleração, algo feito pelo ser que roubou seus anos de vida, algo que só poderia ter sido feito por um deus. Jay Garrick leva Flash e Batman de volta ao tempo e à realidade normal, mas o problema é que Barry não se lembra dele. Diferente do que aconteceu com o Wally, Barry se esforça, mas não consegue ser o para-raios que Jay Garrick precisa para poder voltar ao mundo normal. Esse raio azul que tocou Eobard Town e o deixou com indícios da força de aceleração era de Jay. Não tinha sido Barry que o matou como tinha pensado antes. O Johnny Trovoada tentando lembrar da Sociedade da Justiça e dizendo que ouvia o Relâmpago pedir sua ajuda também era uma referência a Jay. E sem conseguir ajudá-lo, Jay Garrick se perde mais uma vez. Ou seja, a linha temporal original que tinha a Terra 2 com a Sociedade da Justiça também se perdeu quando os Novos 52 foram criados a partir do Flashpoint, tudo causado por esse deus. A morte de Eobard Town, a perda dos anos desse universo, os ocorridos no universo de Flashpoint, a perda de Wally West e de Jay Garrick, assim como a perda de toda a Terra 2 original e da Sociedade da Justiça, é responsabilidade desse deus.
Então Flash e Batman ainda vão tentar investigar, mesmo sem muita esperança de encontrar uma resposta, mas eles sabem que tudo isso que ocorreu não foi apenas um acidente. Naquela noite, o bate-sinal é aceso em Gotham, mas Bruce não responde de imediato, relembrando das palavras de seu pai e pensando se realmente deveria deixar de ser o Batman. No final, o paradeiro do Bottom depois da morte do Flash Reverso ainda é desconhecido, mas aonde quer que ele tenha caído, uma mão azul o recupera. A mão de um deus que sabe que todos os seres são marionetes. A diferença é que ele pode enxergar as cordas. A mão do Dr. Manhattan. E é desse jeito que termina a história. O Bottom é uma boa história com uma narrativa muito fluida e um roteiro bem escrito. Mas para gostar realmente dessa HQ, você tem que entender que se trata só de um interlúdio. É só uma retomada desse mistério envolvendo o universo de Watchmen com os heróis da DC. Você não tem respostas aqui, você não tem conclusão de nada, é só uma história que continua o que foi iniciado no especial DC Renascimento e prepara o terreno para uma sequência. O relógio do juízo final foi prometida como uma continuação de Watchmen e nessa história talvez as respostas de tudo que está acontecendo vão aparecer. O Bottom deixa claro que os Novos 52 não foram um reboot, mas sim algo maior, algo mais confuso, uma alteração no universo que os heróis viviam antes. Se você lê a HQ pensando que vai ter tudo entregue aqui, provavelmente você vai se desapontar com a história. Mas se você regular sua expectativa e entender a proposta do arco, pode acabar sendo uma leitura muito prazerosa. O Bottom trouxe conceitos de viagem no tempo, conceitos de realidades paralelas, tem um bom uso dos dois heróis principais e não puxa o protagonismo para um ou para outro. É tudo muito bem dosado. A história varia entre as revistas do Batman e do Flash, ou seja, varia de artistas também. E isso me incomodou um pouco, não pelo fato do Howard Porter, o desenhista do Flash, ser ruim ou alguma coisa do tipo, mas pelo fato do Jason Fabok, o desenhista do Batman, ser extremamente bom. Então a arte dele se destaca de forma muito superior. O Bottom mostra onde os Novos 52 se encontram, o que houve com o Flashpoint e para onde o Renascimento quer te levar. É uma pequena peça no gigantesco quebra-cabeça que é o Renascimento. Uma faísca que serve para acender uma fogueira no futuro, que vai ser o relógio do juízo final, o Doomsday Clock. Essa sequência ainda não foi lançada por completo nos Estados Unidos, mas assim que chegar no Brasil, a HQ vai aparecer por aqui, então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.